Aliás, Sóstenes, o presidente Bolsonaro diz naquela frase, né, me dê 50% do Senado e 50% da Câmara, que nós vamos transformar o Brasil. Caminhamos para isso, o PL se prepara dessa forma para 2026, já são identificadas lideranças para a disputa do Senado, né, também para a Câmara Federal, Assembleias Legislativas, como o partido está se estruturando para daqui um ano e pouquinho, início da campanha eleitoral e chegarmos assim a outubro de 2026, Sóstenes? Nós estamos com um conjunto de ações. Primeiro, parabenizar o secretário-geral do partido, o senador Rogério Marinho, que está com um projeto novo, Rota 22, que começou pelo Rio Grande do Norte, mas está já avançando para outros 5 estados, para a gente ir consolidando o trabalho de base. Nós, da direita, primeiro, nunca tivemos um partido que nos deu a estrutura que o PL está dando. Isso é mérito do presidente Valdemar Costa Neto, que tem dado toda a estrutura, todo o apoio, lógico, por termos a maior bancada, temos um fundo partidário grande, um fundo eleitoral também consistente, e isso vai nos dar, por exemplo, a fazer trabalho de base, é o que nós estamos fazendo com o Rota 22, nós vamos fazer agora, dia 25 de junho, aniversário do partido, e nós vamos aproveitar essas 3 semanas, do dia 25 até o recesso em julho, para a gente fazer um trabalho massivo de filiação massiva no Brasil. A gente precisa ser o partido com o maior número de filiados, ainda é o PT por pouca diferença, mas a gente vai fazer uma campanha para isso, para a gente ter o maior número de filiados. A gente quer passar em redes sociais também esse partido das trevas e colocar o PL, falta pouquinho para a gente estar passando. Ou seja, a gente tem uma série de focos para fortalecer o PL. Lógico que no projeto nacional, Pitoli, eu entendo que ainda nós estamos diminuindo os números de partidos com as federações, com as fusões. A tendência é que com mais 2, 3 eleições, lá para 2034, o Brasil tem aí no máximo, talvez 6 partidos, que seria muito salutar para a nossa democracia, e nós vamos ter que ter outros partidos para fazer esse 50% da Câmara e do Senado que o presidente Bolsonaro tanto pede. O PL será, na minha avaliação, um grande protagonista e o maior puxador desse 50% dessa bancada, e nós temos que ali identificar, e temos conversado muito com a União Brasil, temos conversado muito com progressistas que fizeram a fusão. É bem possível que este partido caminhe conosco, tanto na majoritária quanto neste projeto de Senado, que não vai dar para ser só o PL no Senado, nós vamos ter que ter um coadjuvante ou 2, são assuntos ainda que estamos discutindo. Temos aí outros partidos mais ao centro e centro-direita que poderão vir caminhar conosco, e a gente tem que ter a humildade de entender que uma eleição nacional não se ganha sozinho, a gente precisa de parceiros, e para isso a Federação União Progressistas, né, que é o Progressista mais União, é importante. Eu acho que tem espaço também neste grupo aqui nosso para os republicanos, como entendo, a depender da conjuntura momentânea, até mesmo porque nós tivemos o apoio deles para a anistia, o PSD passa a ser o PSD de dado, passa a ser também um partido que poderá, nesta construção, as pessoas da direita têm muita mania de criticar, mas hoje eles têm ministérios, alguns, isso fica muito circunscrito a alguns parlamentares mais do Nordeste e do Norte destes partidos. Não quer dizer que esses partidos têm maioria. E provo isso que nós construímos em todos esses partidos que eu estou citando, a maioria para o requerimento de urgência da anistia em todos esses partidos. Todos eles nós tivemos a maioria. Por isso, eu tenho certeza que esses parlamentares são muito mais à direita do que de centro ou muito menos de esquerda, que não são de forma nenhuma. Então, são essas questões, essa maturidade e esse equilíbrio que eu sempre digo que a direita precisa ter. A gente não precisa ser um PL em 2026 para ganhar a presidência da República com o presidente Bolsonaro e ter esses 50% na Câmara e no Senado, um PL puro sangue. Nós vamos precisar de parceiros. Sóstenes, e uma última questão, até pelo respeito que a audiência tem por ti, e quero até pedir desculpa, Sóstenes, estou te chamando de você aqui Por favor, eu faço questão, eu me sinto até mais jovem, o Pitoli, desse jeito. Obrigado, Sóstenes. E a pergunta que eu lhe faço é até em cima das notícias que recebemos, não é? Agora, por exemplo, uma brasileira está extraditada dos Estados Unidos, condenada do 9 de janeiro, do 4921, né? Uma garçonete
lá de Santa Catarina, enfim. Então, as notícias que vão chegando, a censura das redes, notícias que desanimam uma população que é fundamental, né, da participação desse povo para o processo pleito de 2026. Eu queria a tua mensagem para quem nos ouve agora e que se sente agora acuado, tem medo, né, tá com aquele receio de sair às ruas, de se manifestar nas redes. Eu queria que você conversasse, Sóstenes, com esse povo que te respeita e te admira. Estou vendo o chat aqui, né? E qual é a tua mensagem para quem hoje se sente de fato acuado e ou desanimado, Sóstenes? Primeiro que nós temos que aprender algumas lições. Um dos grandes exemplos que eu vivo é a história de José na Bíblia. José foi vendido pelos seus irmãos, ainda garoto, foi trabalhar com o rei, a esposa se apaixona por ele fugiu porque queria, e era muito leal, um homem muito correto, um jovem correto. A esposa do rei fica com a sua capa, engana o rei, dizendo que ele que o queria assediar. Por conta disso, ele vai preso, fica preso por uma injustiça. Isso aconteceu com José. Um dia vem um outro rei, o rei tem um sonho, pedia alguém que interpretasse sonhos, era José, o intérprete de sonhos, que estava no cárcere. Foi chamado, interpretou os sonhos e depois, por conta de gratidão deste rei, ele virou governador. Essa história é uma história que possa inspirar, é uma história verdadeira, bíblica, está em Gênesis, inclusive quem nunca leu, incentivo que você leia para te servir de motivação de fé. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa que eu tenho para falar a essas pessoas, Pitori, é de que nós estamos num Brasil que, apesar de dias a gente acordar assim muito desanimado, descrente com tudo que a gente está vendo, o nosso país nasceu para dar certo. Neste país, quando chove, os nossos morros são lavados, vão aos nossos riachos, rios, e a gente tem minério de sobra. Nós temos a maior reserva de água do mundo, a maior reserva de florestas do mundo. Nós somos os maiores produtores de alimentos para o mundo. Nós produzimos também a proteína que atende não só o nosso país, mas boa parte do mundo. Este Brasil nasceu para dar certo. Nós temos turismo, nós temos praias espetaculares neste país. Ou seja, tudo que se precisa para dar certo, o Brasil tem. E o Brasil tem, além de tudo isso, um povo que tem fé, um povo que é trabalhador. E é por isso essa soma de fatores que eu acho que você que está desanimado deve refletir e pensar. Nós somos um país que nasceu para dar certo, que lamentavelmente temos um grupo que não são poucos, eles são fortes, eles são muitos, são organizados, que gostam da bagunça, da balbúrdia, das drogas, da libertinagem, do vale tudo. Não são poucos, são ruidosos, mas eles não são a maioria. Nós sim somos a maioria. E isso está mais do que provado que o brasileiro é este povo, trabalhador, conservador, de valores de família, e é por essa soma de fatores que eu quero animar você, brasileiro, que está aqui na Auriverde conosco, com o Pitoli, com o Eduardo, com todos que fazem desta rádio e na internet esta realidade. Dizer que nós nascemos para dar certo. E por mais que a gente ache que tudo está ruim, 2026 é logo ali, e para mim, eu estou muito confiante que em 2026 nós teremos uma grande virada para um Brasil muito melhor, um Brasil dos sonhos de todos nós. Te admiro, Sóstenes. Muito obrigado por estar aqui. Espero que você volte em breve.